Nosso prota acorda no corpo de um perdedor absoluto de um nobre chamado Liam e ao perceber que ele agora está no corpo de uma criança ele surta, daí seu pai o repreende por fazer essa cena mas ele está de bom humor hoje então ele apenas diz a Liam para sentar e tentar não ser uma decepção, e Liam ainda não consegue acreditar que tudo isso é real então ele garante que vai dormir bem para esse sonho passar. Mas na manhã seguinte ele acorda preso no corpo de Liam Hamilton então ele vai ter que aceitar que essa é sua vida agora, daí um pouco mais tarde sua empregada pessoal entra em seu quarto para ajudá-lo a se vestir, por isso Liam faz algumas perguntas a ela e descobre que ele é o quinto filho do conde e que a festa ontem era para comemorar o nascimento de sua nova irmãzinha. Mais tarde naquele dia Liam está conversando com seu irmão mais velho Bruno, para tentar saber um pouco mais sobre sua vida atual e ele descobre que Bruno é o quarto filho da família nobre Hamilton, mas eles estão prestes a perder seu status como nobres pois basicamente há uma regra em vigor para evitar que famílias nobres se tornem inúteis com vários direitos. Por isso ele afirma que toda família nobre deve realizar algo grandioso até sua terceira geração ou caso contrário eles perderão seu status assim como títulos e serão rebaixados a plebeus, e acontece que a família Hamilton está atualmente em sua terceira geração sem grandes realizações, o que é a razão pela qual seu pai e o filho mais velho Obrevite estão ansiosos para fazer algum tipo de contribuição à sociedade para manter seu status de nobres. Mas Bruno por outro lado não se importa muito se acabar se tornando um plebeu porque ele é apenas um cara tranquilo que não dá a mínima, e Liam fica surpreso com a indiferença de Bruno sobre toda a situação mas para ser honesto ele também não se importa muito pois ele literalmente chegou aqui ontem então ele não sabe o que fazer com sua vida em primeiro lugar. Mas nesse momento seu professor chegou e ele anuncia que começará suas aulas de magias em breve e assim que Liam ouve a palavra magia ele pula da cadeira e pergunta se ele realmente vai aprender a usar magia, e Bruno ficou um pouco surpreso com o entusiasmo de Liam, então ele diz a ele que há um monte de grimórios no depósito da família por isso ele pode dar uma olhada se quiser. Mas Bruno avisa para não criar muitas esperanças porque a maioria das pessoas não tem aptidão para magia, mesmo assim o instrutor de magia encoraja Liam a aprender isso porque entender magia é importante mesmo que ele não possa usá-la, daí Liam vai encontrar sua empregada e pede que ela lhe mostre onde estão os grimórios então ela leva ele para o escritório da mansão. E Liam fica surpreso com o grande volume de conhecimento presente aqui, daí ele olha nas prateleiras e encontra um livro sobre magia básica de fogo então ele abre ele e decide experimentá-lo, e depois de seguir as instruções do livro Liam é capaz de criar uma chama na ponta do dedo que é realmente impressionante para uma primeira tentativa. Depois Liam vai ao escritório de seu pai para pedir permissão para usar a biblioteca de grimórios mas seu pai odeia falar com ele, então ele diz a Liam com desdém que ele pode fazer o que quiser, e a interação foi um pouco desanimadora mas o importante é que ele deu permissão a Liam para usar a biblioteca de grimórios. Por isso ele passa os próximos 2 dias dominando todos os feitiços elementais básicos, daí eventualmente ele aprende a lançar os feitiços sem precisar olhar o grimório e Bruno fica surpreso porque ele não consegue usar magia de jeito nenhum, e ele diz a Liam que ele é incrível e que em breve ele será capaz de fazer um nome para si mesmo. Mas no entanto Bruno está curioso sobre as motivações de Liam e pergunta se ele está se esforçando tanto para aprender magia porque ele quer se tornar o próximo chefe de família, pois afinal isso pode torná-lo um alvo para seu irmão mais velho, mas Liam não tem interesse na política familiar de sucessão pois ele apenas acha que magia é legal. E já que ele dominou todos os feitiços de novato ele decide começar a aprender magia de gelo mas enquanto ele está saindo da biblioteca ele é chamado por seu pai. Pois seu pai ouviu sobre o talento de Liam para magia e embora ele não desse a mínima para Liam alguns dias atrás ele de repente está realmente interessado nele, daí ele pede uma demonstração de magia então Liam mostra a ele que pode lançar magia sem precisar abrir um grimório. E o conde fica animado porque ele pode usar Liam para garantir a posição de sua família, por isso de agora em diante ele diz a Liam que ele tem permissão para usar quaisquer recursos que ele possa precisar para seus estudos de magia. Mas de repente chega um relatório de que um homem em particular apareceu nas terras dos Hamilton por isso o conde ordena que os soldados sejam mobilizados para que eles possam capturá-lo. E pelo andar das coisas esse cara deve ser uma ameaça realmente grande, mas isso não tem nada a ver com Liam então ele volta para a floresta para que ele possa praticar sua magia, mas enquanto ele está caminhando para a floresta ele encontra um homem sentado sob uma árvore e o homem parece um pouco nervoso quando ele vê Liam. Daí ele pergunta se Liam é um membro da família Hamilton que veio para capturá-lo e Liam confirma que ele é realmente um membro da família Hamilton mas ele não tem interesse em capturá-lo,
pois ele nem sabe quem é o cara para começar. Então o cara fica aliviado que Liam não está atrás dele, mas daí ele percebe que Liam está carregando um grimório, então ele pergunta se Liam está estudando magia. Daí Liam confirma isso e como a prática constante é a melhor maneira de melhorar ele vai praticar agora, mas no entanto antes de sair o cara pergunta a Liam se ele quer aprender uma maneira mais eficiente de usar magia. E isso chama a atenção de Liam, então ele pergunta ao homem sobre o que ele está falando e o homem mostra a ele uma técnica que lhe permite usar 5 tipos diferentes de magia ao mesmo tempo. E Liam fica extremamente impressionado, então o cara pergunta se ele quer ter uma aula rápida de magia e Liam diz que adoraria, e o cara fica honestamente surpreso que Liam esteja sendo tão educado já que os nobres são conhecidos por serem um bando arrogantes, mas Liam é diferente principalmente porque ele reencarnou aqui recentemente. Mas então de qualquer forma na primeira lição o homem pede para Liam tentar desenhar 2 diagramas no chão ao mesmo tempo, daí Liam faz o que lhe é dito e ele acaba sendo muito bom nisso, mas o próximo passo deve ser difícil para ele dominar, pois ele agora diz a Liam para tentar usar 2 feitiços diferentes ao mesmo tempo, então Liam tenta com um cortador de chamas em sua mão direita e uma bola de fogo em sua esquerda. Daí depois de visualizar os feitiços Liam é capaz de lançá-los simultaneamente em sua primeira tentativa, e o homem fica realmente surpreso porque é extremamente raro alguém ser capaz de usar essa técnica, muito menos em sua primeira tentativa, então ele encoraja Liam a continuar e diz a ele para tentar usar 3 feitiços ao mesmo tempo em vez de 2. Por isso Liam tenta e parece estar funcionando no começo, mas então sua magia de repente fracassa e Liam fica desapontado, mas no entanto o homem garante a ele que ele executou a técnica corretamente, então a única razão pela qual a magia morreu foi porque ele não tem poder mágico suficiente em seu corpo agora. Pois fazer o lançamento de vários feitiços ao mesmo tempo consome uma quantidade insana de poder mágico, então Liam só precisa aprender a controlar sua magia um pouco mais e então ele será capaz de manter o feitiço simultaneamente, mas por enquanto o homem vai dar a ele uma pequena lição sobre a natureza das técnicas. Por isso ele pede para Liam sentar no chão enquanto ele faz uma ilustração na terra, pois esses são números primos e o homem explica que a técnica de lançamento de feitiços múltiplos só funciona com números primos, e ele não tem ideia do porquê funciona dessa forma. Mas basicamente você pode lançar 1, 2 e até 3 feitiços de uma vez, mas se você tentar lançar 4 de uma vez não vai funcionar, não importa o que você tente, e agora o homem tem um limite de 13 feitiços de uma vez, o que é incrivelmente impressionante, mas honestamente ele tem poder mágico suficiente para que ele possa facilmente ir até o 16. Mas no entanto devido à regra desse feitiço ele não pode ativar nenhum feitiço mais alto que 13 até que seu poder mágico possa acomodar 17 feitiços, e Liam está atualmente com 12 anos, então o homem está confiante que com uma rotina de treinamento sólida, Liam será capaz de elevar seu poder mágico a grandes alturas e para ajudá-lo com isso o homem lhe oferece esse anel especial. E esse anel é basicamente um enorme grimório que tem todos os tipos de feitiços armazenados nele para que Liam possa aprendê-los sempre que ele quiser, então Liam coloca o anel animadamente e mais de 300 feitiços começam a fluir em sua pequena cabeça, e ele mal pode esperar para experimentá-los, por isso ele se vira para a floresta e ativa o feitiço de tiro de vento criando uma rajada enorme de vento. E ele está realmente feliz com o resultado, então ele se vira para o homem para agradecê-lo, mas o homem não está em lugar nenhum, mas nesse momento a empregada de Liam aparece e o avisa que é perigoso estar sozinho na floresta agora, pois aparentemente há um homem suspeito à solta, então ela diz a ele para ter cuidado ao falar com estranhos. Mas tirando isso ela veio aqui para dar a ele mais um grimório que seu pai quer que ele tenha, então ela lhe entrega o livro e vai embora para retornar à mansão. Depois o homem reaparece atrás de Liam e então Liam pergunta a ele onde ele foi um segundo atrás, mas ele diz a Liam que ele nunca realmente saiu, pois ele estava apenas usando magia de invisibilidade para ficar escondido, já que ele não pode deixar ninguém encontrá-lo aqui. Mas tirando isso esse é um grimório realmente interessante que Liam acabou de ter, então o homem se oferece para mostrar a ele um truque novo, daí ele diz a Liam para abrir o grimório e tentar invocar um espírito enquanto usa o anel que ele deu a ele, e quando ele invoca um espírito de fogo ele é absorvido pelo anel e ele faz o mesmo com todos os outros espíritos elementais para que ele possa pedir ajuda mais tarde. Mas quando ele termina ele percebe que o homem se foi e dessa vez ele não vai mais voltar, mas antes de partir ele escreveu uma mensagem para Liam na terra e disse a ele para continuar treinando sua magia, que ele certamente se tornará um grande mago no futuro, e que a propósito para não dizer nada se alguém perguntar dele, pois ele nunca esteve aqui.
E Liam sabe muito pouco sobre aquele homem, mas é inegável que ele aprendeu mais essa tarde do que ele jamais teria aprendido sozinho, por isso Liam chama ele de mestre. Daí um mês depois que Liam conheceu seu mestre, ele permaneceu consistente com seu treinamento, e agora ele é muito mais habilidoso em manejar sua magia. Mas nesse momento Bruno se aproxima de Liam e ele fica surpreso ao ver que Liam fez carvão branco sozinho, pois carvão branco queima muito mais quente do que carvões comuns e não cria fumaça, então ele é realmente útil, mas no entanto é quase impossível de fazer ele sem uma fornalha especial e com extrema precisão. Por isso ele fica surpreso que Liam pôde criar tantos com nada além de magia, e ele também percebe que Liam tem uma bolsa cheia de cristais de Lecros, cristais esses que ajudam a restaurar o poder mágico gasto, então ele pergunta se Liam fez ele sozinho também. Daí Liam confirma isso, embora ele tenha tido um pouco de dificuldade para aperfeiçoar a técnica no início, pois ela exige que ele use 5 tipos de magia ao mesmo tempo, mas ele finalmente conseguiu. Então Bruno fica feliz em ver que seu irmão mais novo é tão talentoso, porque isso significa que ele provavelmente ficará bem sozinho, pois parece que Bruno vai se casar em breve, por isso ele não estará mais por perto. E Liam fica chocado, pois essa é a primeira vez que ele ouve falar de qualquer casamento, então Bruno explica que ele vai se casar com uma família nobre de baixa patente, pois eles têm menos dinheiro do que a família Hamilton, mas ele terá mais liberdade lá, por isso ele está feliz com o acordo. E Liam não sabe como se sentir sobre isso, mas ele diz que está feliz por Bruno, e antes de Bruno ir embora ele quer dar alguns conselhos a Liam, pois ele diz que seu pai queria uma filha para que ele pudesse casá-la com a família real e garantir a posição da família Hamilton como nobres, mas no entanto Liam acabou sendo um menino, então ele considerou Liam um fracasso naquela época e decidiu tentar novamente ter uma filha, mas no entanto enquanto isso ele ficou cada vez mais ansioso sobre a posição de sua família. Por isso, em uma tentativa desesperada de conseguir algo, ele enviou uma força de 1000 homens para matar um monstro que havia sido selado na floresta, mas no entanto esse plano falhou miseravelmente, resultando na perda de mais de 90% de suas forças, e seu pai ainda está tentando obter uma conquista para a família Hamilton, mas pessoalmente Bruno acha que a família não vai conseguir, então ele quer que Liam pense em uma maneira de viver de forma independente. E Liam decide seguir o conselho de Bruno sobre independência, então ele decide vender seus produtos para ganhar algum dinheiro por conta própria, e isso funciona muito bem para ele, já que o carvão branco é uma mercadoria valiosa e tem um preço decente, mas ele precisa de algo um pouco mais lucrativo se quiser ganhar dinheiro suficiente para viver sozinho. E já que ele já está na cidade, Liam decide fazer uma pausa em uma loja de macarrão e pede uma tigela de lamen, e a moça da loja preparou uma tigela para ele, e Liam adora o sabor assim como muitas pessoas na cidade, mas todos os macarrões aqui depois que terminam de fazer não duram muito, por isso Liam tem uma ótima ideia para lucrar um pouco mais depois de um pouco de ajustes. Então depois de comer ele vai ver sua empregada e o chefe de cozinha enquanto eles estão fazendo o jantar e pede que eles provem sua última invenção. Daí ele coloca um bloco de macarrão em uma tigela e diz que tudo o que eles precisam fazer é despejar água quente sobre ele, e depois que eles fazem isso ele se transforma em uma deliciosa tigela de macarrão. Pois Liam usou seu espírito no macarrão para desidratar o lamen, por isso agora eles vão durar muito tempo e podem ser preparados quase instantaneamente, e ele tem certeza de que sua invenção será amplamente amada, por isso ele corre para a guilda dos comerciantes para vendê-la. Mas para sua decepção o comerciante diz que ele não pode distribuir o produto de Liam para todos, já que ele é apenas o 5º filho da família Hamilton. E como tal ele precisará de permissão por escrito de seu pai ou de seu irmão mais velho Albrevite para vender qualquer produto original nessa terra, e Liam duvida que ele possa obter permissão sem ter que entregar os lucros também, então ele aceita a derrota por enquanto e vai embora, mas quando ele chega em casa descobrimos que Albrevite foi quem disse ao comerciante para negar o pedido de Liam, pois ele não suporta a ideia de que seu irmão mais novo seja mais bem-sucedido do que ele, então ele fará o que for preciso para impedi-lo de ter sucesso, mas no entanto embora Liam possa não estar ciente do rancor de seu irmão contra ele, ele vai vender seus produtos não importa o que aconteça, então ele decide tomar algumas medidas drásticas. E primeiro ele carrega um monte de seus produtos em uma caixa de itens que ele criou com o anel daquele homem, e depois ele começa a lançar magia de invocação, mas dessa vez em vez de invocar um espírito ele pretende usá-lo para invocar a si mesmo. E inicialmente isso parecia funcionar como teletransporte, mas em vez disso ele invoca um clone perfeito de si mesmo e o envia para uma terra vizinha. Pois se ele não tiver permissão para vender seus itens na região dos Hamilton ele terá que vendê-los em outro lugar. Daí vários dias depois o clone de Liam envia uma mensagem a ele sobre todas as vendas recentes que fez, e nesse ritmo Liam pode realmente se tornar independente.
Mas quando Liam não estiver vendendo seus produtos ele usa seu clone para praticar seus feitiços de ataque, e ele finalmente aprendeu a controlar o feitiço mágico de míssil, por isso ele está muito satisfeito consigo mesmo, mas de repente ele ouve alguém se aproximando, então ele dissipa seu clone e sai para descobrir quem é, e surpreso ele descobre que é o Brevity. E Albrevite não perde tempo e imediatamente pergunta a Liam o que ele quer se tornar no futuro, e Liam sabe que Albrevite perguntou isso porque ele quer descobrir se Liam é realmente uma ameaça à sua posição como sucessor da família, mas como mencionado antes Liam não tem interesse na política familiar, então ele diz para Albrevite que ele quer se tornar independente no futuro. Daí Albrevite fica aliviado pois não terá que competir com Liam pelos direitos de sucessão se ele se tornar independente, por isso para ajudá-lo a se tornar independente o mais rápido possível ele se oferece para falar bem dele para que ele possa se juntar à Guilda dos Caçadores. Assim mais tarde naquele dia Liam vai para a Guilda dos Caçadores e assim que ele entra todos os olhos estão nele. Porque os caçadores não acham que um garoto como Liam é qualificado para estar aqui, daí Liam caminha até a recepção para conhecer o mestre da guilda e o mestre da guilda já ouviu falar dele por Albrevite, mas ele ainda vai ter que testar Liam para poder avaliar sua habilidade, então ele diz a Liam para disparar um feitiço ofensivo nele com qualquer encantamento que ele quiser. Mas Liam nunca tinha ouvido falar de encantamento antes, por isso ele não tinha ideia do que o mestre da guilda está falando, e o mestre da guilda esperava que Liam fosse um pouco mais forte do que a média já que Albrevite o recomendou, mas depois que Liam dispara seu feitiço o mestre da guilda tem uma experiência de quase morte. Só que felizmente Liam teve o bom senso de não mirar diretamente nele, então depois de se acalmar ele concede a Liam o status de rank B, daí agora que Liam tem um rank oficial ele sai para completar sua primeira missão, mas antes de sair ele é abordado por uma garota, e ela se apresenta como Asuna Cage e ela ficou realmente impressionada com o que Liam é capaz, então ela pergunta se ele quer se juntar a ela. E Liam estava planejando sair sozinho, mas ele não se importa em ter uma parceira com ele, então ele concorda em se juntar a Asuna e ela fica muito feliz em ouvir isso. Daí ela agarra sua mão e o leva para longe para que eles possam começar a trabalhar, mas Liam está confuso pois nenhum deles recebeu uma missão ainda, então Asuna explica a ele que as missões são entregues apenas a grupos que são de rank A ou superior. E o resto dos ranks tem que sair e matar monstros perigosos por uma recompensa, e por sorte eles simplesmente encontram um monstro lobo, mas infelizmente é uma matilha inteira de lobos, por isso Asuna não tem certeza se eles serão capazes de lidar com tantos assim, mas Liam por outro lado acha que essa deve ser uma vitória fácil com os dois, então ele pede a Asuna para acabar com os lobos depois que ele os incapacitar. Então ele invoca alguns espíritos da terra e os usa como isca para chamar a atenção dos lobos, daí depois que os lobos mordem eles Liam faz os pequenos se expandirem para travar suas mandíbulas, e agora que eles não podem mais se mover Asuna está livre para cortá-los um por um, e no total foram 42 lobos mortos, e quando eles apresentam as carcaças ao mestre da guilda ele fica tão impressionado com a habilidade deles que diz que tem uma missão especial para eles. Pois aparentemente uma pessoa importante está chegando a essa cidade em alguns dias, então ele quer que Liam e Asuna eliminem uma lagarta gigante que está bloqueando o caminho, pois haverá um desastre se uma pessoa importante vier se machucar enquanto visita sua cidade, por isso Liam está levando isso muito a sério. Daí eles encontram a lagarta facilmente, mas não importa o que eles tentem eles parecem não conseguir matar, pois todos os ataques e toda a magia de Liam apenas ricocheteiam em sua concha, e se isso continuar então eles nunca serão capazes de derrotar essa coisa. Mas enquanto fazem uma pausa Asuna brinca que a única coisa que poderia passar pela armadura daquela lagarta seria um meteoro, mas não há como eles conseguirem um meteoro aqui. Mas no entanto o comentário de Asuna deu a Liam uma ideia incrível, então ele pediu a ela para chamar a atenção da lagarta enquanto ele se prepara, e Asuna não tem ideia do que Liam está planejando fazer, mas ela concorda com seu plano e distrai a lagarta, e uma vez que ela está em posição Liam abre sua caixa de itens e joga uma pedra enorme na lagarta matando ela de uma só vez. E esse método foi tão eficaz que eles conseguiram matar uma segunda lagarta, e Liam estava preocupado que pudesse haver mais lagartas por perto, então ele usou um feitiço de busca depois de matar a primeira, e com certeza ele encontrou a segunda espreitando por perto, por isso ele a matou também. E o mestre da guilda ficou tão impressionado com o desempenho da Asuna e de Liam que ele se oferece para dar a eles 5 vezes a recompensa original. Daí alguns dias depois, quando a pessoa importante está prestes a chegar, Liam, Asuna e muitas pessoas da cidade esperam do lado de fora para ver quem é, e o pai de Liam e Albrevite também estão lá para cumprimentar seu convidado, mas por algum motivo o homem parece ter se interessado por Liam.
Daí muitas coisas acontecem e James acaba convocando uma reunião com Liam, mas Liam não tem ideia do porquê, e o homem se apresenta como James Stanley e ele quer ir direto ao ponto, então ele pergunta a Liam como ele conseguiu o anel de Raymond, pois ele acha que Liam deve ter roubado, mas Liam se levanta e grita que ele nunca faria uma coisa dessas com seu mestre. Daí ele explica todo o encontro que teve com aquele homem na floresta, e depois de ouvir toda a história Stanley acha muito engraçado, já que isso é exatamente algo que Raymond faria, então ele se desculpa por acusar Liam de roubo, já que ele não percebeu que Raymond assumiu um aluno, mas como ele está aqui de qualquer maneira ele quer ver o quão forte o aluno de Raymond realmente é. Daí ele diz a seu assistente Simon para ficar no canto e pede a Liam para lançar seu feitiço mais poderoso em Simon, e Liam concorda com o teste, por isso se posiciona e se prepara para lançar seus mísseis mágicos, mas para ter uma força extra ele decide usar um encantamento, pois ele aprendeu recentemente que o encantamento amplifica o poder mágico usado para lançar um feitiço. E para o melhor efeito as palavras usadas no encantamento devem ter algum significado para o conjurador, então Liam começa a recitar os nomes de suas ídolos favoritas, daí o encantamento evidentemente funciona porque o lançamento de feitiços de Liam é aumentado dos habituais 7 para 11 de uma vez, e o pobre Simon não consegue lidar com isso, então o ataque rompe seu escudo e ele é atingido. Daí James fica impressionado com a capacidade de Liam para magia de alto nível, por isso ele lhe oferece uma recompensa e diz que ele receberá o status de um cavaleiro, pois se tornar um cavaleiro significa que Liam agora é independente, então Albrevite provavelmente irá parar de observá-lo de agora em diante, já que ele não é mais uma ameaça para sua sucessão. De qualquer maneira James conhece Raymond muito bem, então ele sabe que Raymond adora pregar peças e pergunta se algo assim aconteceu com Liam recentemente, e agora que ele mencionou, quando Liam estava treinando para dominar sua caixa de itens ele acabou usando ela para drenar o lago na floresta, mas quando ele fez isso ele encontrou a carta deixada lá por Raymond. E ela era endereçada a Liam e dizia que Raymond queria dar a Liam 100 quilos de ouro como um presente de formatura, mas tudo afundou no fundo do lago, então em vez disso ele decidiu transformar o ouro em pó de ouro e misturá-lo no rio, e Liam acha que foi apenas um desperdício usar todo aquele ouro para despejar tudo naquele rio. Mas pelo que James sabe sobre Raymond provavelmente há mais do que apenas uma brincadeira, por isso pode valer a pena investigar um pouco mais a fundo isso, então Liam segue o conselho de James e decide voltar ao lago para sugar toda a água novamente, mas dessa vez ele teve a ideia de usar sua caixa de itens para separar o pó de ouro da água, e quando ele faz isso ele ativa uma porta escondida dentro. E lá dentro Liam encontra uma carta de Raymond que diz que Liam pode ter esse grimório de nível máximo como seu verdadeiro presente de formatura, já que ele descobriu o enigma sozinho, e Raymond nunca foi capaz de dominá-lo, mas Liam pode tirar algum proveito dele. Daí Liam dá uma olhada no grimório e encontra um feitiço interessante chamado Para Outro Mundo nele. E depois de várias horas de tentativa e erro Liam finalmente consegue fazer o feitiço funcionar, e o feitiço de outro mundo cria uma dimensão separada sobre a qual Liam tem controle total para que ele possa abrir um portal em qualquer lugar e ninguém pode entrar sem sua permissão. Daí Liam fica muito feliz com todas as coisas incríveis que ele pode fazer com esse feitiço, então assim que ele tem a chance ele sai para caçar com Asuna novamente. E eles enfrentam um sapo enorme dessa vez, então Liam primeiro tenta usar seus espíritos de fogo para atacá-lo, mas isso não foi o suficiente para matar o sapo, e em retaliação o sapo começa a carregar seu ataque final, por isso pouco antes de serem atingidos Liam puxa Asuna para seu bolso dimensional, e graças a isso ambos permanecem a salvo da eletrocução do sapo, e quando o sapo finalmente fica sem energia eles o derrotam. Daí um pouco depois eles retornam para a guilda com a pedra mágica do sapo e o mestre da guilda mal consegue acreditar que eles conseguiram fazer isso, pois essa missão era de rank A, por isso ele pelo menos esperava que eles lutassem um pouco, mas parece que foi apenas um desafio para Liam. Mas Asuna fica irritada com o mestre da guilda porque ele continua se referindo a Liam sozinho embora ela tenha lutado ao lado dele. Daí o mestre da guilda se desculpa, mas como Liam meio que fez tudo ele esqueceu que Asuna era um membro da equipe, e ele pode ver que Asuna está chateada por ser muito mais fraca que Liam, então ele faz a coisa responsável e sugere que Liam faça de Asuna sua familiar, e nenhum dos dois acha que é uma boa ideia, já que como familiar Asuna seria forçada a obedecer a qualquer comando que Liam desse. Mas daí o mestre da guilda menciona o fato de que como familiar de Liam Asuna ficaria automaticamente mais forte em proporção à força de Liam, e assim que ela ouve isso ela concorda em se tornar a familiar de Liam. Com certeza ela não será capaz de recusar se Liam acabar fazendo pedidos pervertidos, mas Asuna confia que ele não faria isso e mesmo se ele fizer ela não se importaria.
Então eles acabam criando o contrato e uma vez feito Asuna desaparece imediatamente, daí todos ficam chocados mas então ela reaparece atrás de Liam e explica que ela apenas se moveu muito rápido, pois depois que o contrato foi estabelecido Asuna ouviu uma voz em sua cabeça que lhe disse que uma habilidade única foi adquirida a velocista. E Liam acha isso incrivelmente interessante, tão interessante na verdade que ele quer tentar de novo, mas fazer contratos assim força a obediência da pessoa, então seria difícil encontrar alguém que esteja disposto a perder sua liberdade em troca de habilidades, mas felizmente Asuna conhece alguém que seria perfeito para isso, então eles vão ver sua amiga Jude e explicam toda a situação para ela. E Jude não tem nada melhor para fazer agora, por isso ela concorda em se tornar familiar de Liam, e depois que o contrato é formado todos perguntam se ela desbloqueou uma habilidade única também, mas ao invés de dizer a eles Jude sai da guilda e retorna com 2 sanduíches, e ela então dá um dos sanduíches para um cara com uma mão quebrada e no segundo que ele come seu braço se recupera. Daí Jude explica que sua habilidade única permite que ela cura pessoas com a comida que ela faz, e vários dias depois Liam se encontra com James novamente e ele informa Liam que a princesa Scarlet está vindo visitá-lo, e Liam não entende por que a princesa viria até aqui por alguém como ele. Mas James lembra Liam que ele completou uma missão de rank A e pode lançar até 11 feitiços de uma vez, além de poder conceder às pessoas habilidades únicas ao se tornar seu mestre, então a princesa está particularmente interessada em ver Liam demonstrar a habilidade de seus familiares, mas Liam se recusa firmemente a fazer tal coisa e James não consegue acreditar que Liam realmente deseja recusar um pedido da própria Alteza. Mas mesmo que Jude e Asuna sejam familiares de Liam, elas ainda são suas amigas, então ele não transformará elas em um ato de circo para a diversão de alguém, daí James pode ver que Liam não está disposto a ceder sua recusa, por isso ele diz a ele que pode ir embora, e uma vez que Liam se foi é revelado que a empregada que estava servindo eles durante a conversa era na verdade a princesa. Daí James pede desculpas à princesa pela recusa de Liam, mas ela realmente achou muito interessante que Liam esteja disposto a ir contra a realeza para proteger suas amigas, mas ela quer ver se ele fará o mesmo quando falar com ela cara a cara. No dia seguinte Liam é convocado para conhecer a princesa Scarlet e dessa vez ela não está disfarçada, por isso Liam terá que ter cuidado sobre como ele responde a ela, então Liam entra em seu palácio e se ajoelha diante dela. Mas Scarlet quer ir direto ao assunto, então ela pede que um assento seja trazido para Liam e menciona que ela tinha ouvido falar sobre ele derrotando uma lagarta gigante e um sapo gigante. E em particular ela está realmente impressionada que ele foi capaz de matar um sapo sem usar nenhuma magia de alto nível, porque essa é a primeira vez que alguém consegue fazer isso, mas no entanto ela está ainda mais interessada nos familiares de Liam, então ela pede para ele mostrar a ela o que eles podem fazer. E Liam pode dizer que ela está tentando usar sua autoridade para forçá-lo a obedecer, mas ele não pode aceitar seu pedido, então Scarlet pergunta se ele realmente pretende recusar um pedido direto de um nobre, mas independentemente das consequências Liam permanece firme em sua resposta e se recusa terminantemente a transformar suas amigas em um ato de circo. E ele estava totalmente preparado para enfrentar a ira de Scarlet por recusá-la, mas para sua surpresa ela cai na gargalhada, pois Liam é a primeira pessoa que ela conhece que permanece fiel à sua moral mesmo diante de uma autoridade superior, e ela acha isso muito divertido, e ela quer recompensá-lo, então ela declara que a partir desse momento Liam receberá o título de barão. Daí Liam enlouquece porque ele não acha que fez nada para merecer tal título, mas Scarlet gostou dele e ela é a princesa, por isso ela pode fazer o que quiser. Dessa forma a família de Liam perderá seu status de nobre, mas há algo a mais que Scarlet quer dar a ele. Então ela presenteia Liam com um grimório de contrato de familiar e Liam fica muito mais animado com isso do que estava em se tornar um barão. Por isso ele agradece Scarlet profundamente e segue seu caminho alegre para praticar com seu novo grimório. Um pouco mais tarde Liam está sentado na floresta enquanto lê o grimório e ele é capaz de usar os feitiços internos com bastante facilidade, mas até que ele domine o livro seus contratos não serão permanentes. E enquanto ele ainda está praticando ele percebe Bruno se aproximando dele e ele fica realmente surpreso, já que Bruno se casou e saiu de casa há um tempo, e ele pergunta a Bruno por que ele está aqui, mas ele não tem um motivo, pois ele só queria sair com seu irmão, principalmente para que ele pudesse parabenizar Liam pessoalmente por se tornar um barão, já que é uma grande conquista. Daí ele diz a Liam que ele basicamente superou seu pai agora, mas Liam não entende o que ele quer dizer, já que seu pai é um conde e Liam é apenas um barão, mas Bruno explica que embora os barões são mais baixos que outros condes, esse país separa os nobres em diferentes categorias.
Basicamente por aqueles que realizam algo e ganham seus títulos por conta própria, e aqueles que herdaram seus títulos. Então é claro que aqueles que ganham seus títulos são vistos como mais impressionantes, e Lia não tinha ideia de que era assim que funcionava, mas mesmo que agora ele supere seu pai, ele realmente não se importa, pois ele só quer aprender magia. Depois, enquanto caminha pelos corredores, ele se depara com Albrevite, então ele o cumprimenta, mas Albrevite o ignora rudemente. Então Liam fica se perguntando por que ele está tão bravo. Enquanto isso, Albrevite está absolutamente furioso porque seu irmãozinho estúpido está de alguma forma ofuscando ele, e enquanto ele caminha ele ouve algumas empregadas conversando sobre as coisas que Liam conquistou ultimamente. E ele se ofende muito com isso, então ele grita com elas e diz que se elas acham que Liam é tão incrível, talvez devessem desistir e ir trabalhar para ele em vez disso. Daí as empregadas percebem que Albrevite está com ciúmes de Liam, então elas rapidamente se desculpam por ofendê-lo, mas Albrevite ainda não terminou, por isso ele pergunta às empregadas se elas acham que Liam é melhor do que ele. E a resposta é bem clara, já que um deles é um prodígio da magia que ganhou um título aos 12 anos, enquanto o outro é um pirralho arrogante que não tem nada de notável na vida. Mas no entanto as empregadas gostariam de manter seus empregos, por isso elas não dizem nada e em vez disso dizem que ele é melhor do que Liam. Daí Albrevite então vai embora irritado e ele está determinado a provar que realmente é melhor do que Liam, então ele jura que também realizará algo. No dia seguinte Liam se encontra com Asuna e Jude na cidade e os três parecem ter se tornado bastante populares, principalmente por causa do quão bonitas Jude e Asuna são, e consequentemente todos os caras na multidão estão olhando furiosamente para Liam com ciúmes. Mas seguindo em frente, Liam quer que os três formem oficialmente um grupo, mas ele não quer forçá-las a fazer algo que elas não querem, por isso ele pergunta se elas estão bem com isso, e nem Asuna e nem Jude têm qualquer razão para se opor à ideia de Liam, então elas concordam em formar um grupo com ele. Mais tarde naquele dia todos eles vão para a floresta em uma missão. Daí Jude usa seu arco e flecha para acertar o lobo no pescoço, e enquanto ele está enfraquecido Asuna corre e acaba com ele com sua espada. Daí Liam elogia Asuna porque ela se tornou muito mais rápida desde que se tornou sua familiar, e falando em melhorias Jude percebe que ela não tem mais uma visão de velha graças ao contrato que a torna uma criança novamente. Então Liam pergunta se seria uma coisa boa ela ter uma visão melhor, e no que diz respeito a Jude ela gostaria de não ter uma visão ruim, especialmente porque ela é uma arqueira, e já que esse é o caso Liam levanta a mão e lança um feitiço de aprimoramento nos olhos de Jude, permitindo que ela veja muito mais longe do que ela podia antes. Daí Asuna pergunta a Liam sobre o que ele acabou de fazer, então ele explica que ele apenas usou um feitiço de aprimoramento básico para dar a Jude uma visão melhor, e Asuna acha que isso parece muito legal, por isso ela pede a Liam para lançar um feitiço de aprimoramento nela também, mas Liam não acha que isso seja uma boa ideia, pois ele provavelmente poderia melhorar seu poder de combate, mas isso seria arriscado, pois há uma grande chance de ela quebrar seus ossos sob o estresse de sua nova força, mas algo como visão aumentada não tem desvantagem nenhuma, então com sua visão renovada Jude pode praticamente atirar em qualquer coisa que esteja dentro do alcance de seu arco, e é tudo graças a Liam, por isso ela está realmente grata. Depois disso, após um longo dia de caça, Liam e as outras retornam à guilda, mas eles ficam chocados ao ver o lugar em caos absoluto, então eles perguntam o que aconteceu e são informados de que Albrevite causou uma grande bagunça ao quebrar o selo da floresta. Daí Liam imediatamente percebe que Albrevite deve ter tentado derrotar o monstro selado na floresta por ciúmes dele. E Liam acredita que isso é parcialmente culpa dele, então ele corre para a floresta para avaliar a situação. Com isso ele e as outras logo chegam ao local e é muito pior do que qualquer coisa que eles poderiam ter imaginado, pois dezenas de soldados estão gravemente feridos e muitos mais já estão mortos, então Liam fica absolutamente horrorizado. Mas nesse momento Albrevite surge deitado no chão ferido e ele parece estar gravemente ferido, mas assim que Albrevite o vê ele ataca com raiva e começa a gritar que ele ainda não falhou, então o mestre pega um pedaço de pau e bate na cabeça de Albrevite, porque essa situação já está louca o suficiente como está, por isso ele não precisa de um cara louco e inseguro arrumando confusão aqui. E uma vez que Albrevite é levado embora, o mestre da guilda se aproxima de Liam e diz que está feliz por ele ter vindo, então Asuna pergunta o que está acontecendo e o mestre explica que o demônio dragão Radon costumava estar selado dentro dessas florestas graças ao trabalho duro do bisavô de Liam, mas Albrevite desfez o selo em uma tentativa fracassada de matar Radon, por isso agora ele está à solta. E já eles sabem como derrotar essa besta e o mestre da guilda já reuniu todas as pessoas necessárias para fazer isso, mas há algo que os impede de selar Radon novamente, e esses são os filhos de Radon, pois os pequenos Radons são na verdade os responsáveis por todos os danos que foram causados aqui.
E se essa carnificina foi causada pelos pequenos, imagine o que o verdadeiro Radon pode fazer, mas felizmente já que Radon foi selado por tanto tempo levará cerca de uma semana para ele recuperar sua força e atacar, então se eles conseguirem atacar novamente antes disso eles podem evitar um desastre. E Liam planeja ajudar o máximo possível, por isso ele corre para a localização de Radon e o encontra sendo protegido pelos 3 pequenos de Radon, e os pequenos Radons não são tão grandes, então Asuna decide tentar a sorte e corre para um ataque, mas quando ela faz isso um dos pequenos Radons atira uma bola de fogo nela. E embora ela consiga desviar, a árvore atrás dela fica completamente vaporizada, daí Liam então tenta usar seus mísseis mágicos para atacar, mas os Radons usam suas bolas de fogo para contra-atacar, então Liam não sabe mais o que fazer, e seu feitiço de ataque mais forte pode não ter afetado eles, mas ele ainda tem mais um truque que pode tentar, então ele ordena que Asuna pegue Jude e corra. Depois todos os Radons atacam Liam, mas antes que eles possam alcançá-lo, ele abre seu portal do outro mundo e os deixa entrar, então todos ficam presos lá dentro agora, e o mestre da guilda não consegue acreditar que Liam foi capaz de derrotar todos os 3 pequenos Radons sozinho, e nem Liam, já que isso foi uma decisão muito difícil. Daí agora que os pequenos Radons não podem mais interferir, o mestre da guilda pede que todos comecem a selar Radon novamente, e enquanto isso acontece Asuna e Jude retornam para o lado de Liam e ele fica aliviado que elas estão bem, mas elas perguntam a ele sobre o feitiço que ele usou para derrotar os pequenos Radons, então Liam explica que é um feitiço que cria uma dimensão separada. E ele prendeu os pequenos Radons lá, mas não há risco deles escaparem, já que em seu nível atual de magia sempre que ele fecha o portal tudo dentro da dimensão desaparece, mas nesse momento Liam ouve uma voz em sua cabeça e no segundo seguinte ele é puxado para a mente de Radon, e Radon se refere a Liam como um humano com uma alma imensa. E pergunta quem ele é, mas Liam não entende a pergunta, pois até onde ele sabe ele é apenas um humano normal, e Liam pode dizer isso, mas Radon não está convencido, pois ele pode ver claramente que o corpo e a alma de Liam não combinam, daí Liam percebe que Radon pode estar se referindo ao fato de que ele reencarnou no corpo de Liam Hamilton. Então ele pergunta se Radon pode saber a razão por trás disso, mas infelizmente Radon não tem ideia, mas no entanto o que ele sabe é que a vida de Liam está fadada a ser interessante, por isso ele se oferece para fazer um acordo com ele, pois ele quer acompanhar Liam em sua vida e ele promete que não causará nenhum dano a Liam ou àqueles ao seu redor se ele concordar. E na verdade ele se oferece para ajudar Liam a desenvolver as habilidades que ele já possui, e Liam não sente nenhuma animosidade vinda de Radon, então ele acaba concordando com o acordo, daí de repente o corpo de Radon se desmaterializa e é absorvido pela alma de Liam, deixando uma marca de dragão em sua mão. E Liam pode sentir o poder de Radon fluindo por seu corpo, então ele decide fazer um pequeno teste e dispara seu míssil mágico para o céu, e para sua surpresa ele agora é capaz de controlar e disparar 17 feitiços ao mesmo tempo graças ao aumento de poder que Radon lhe concedeu, mas usar o poder de Radon parece ter alguns efeitos colaterais negativos. Já que todos ao redor de Liam começam a sofrer dores de cabeça por serem expostos a uma mana tão densa, e Liam percebe que todos estão ruins e percebe que sua mana é a causa, por isso ele a suprime e se desculpa por agir tão irresponsavelmente, e como forma de mostrar sua sinceridade ele oferece ao mestre da guilda 10 quilos de pó de ouro e diz a ele para usá-lo para pagar o tratamento daqueles que ficaram gravemente feridos nessa luta. Mais tarde naquela noite Liam tem uma reunião com seu pai, e seu pai fica muito grato pelo que Liam fez, pois ele evitou que um grande desastre fosse causado pela atitude péssima de Algrevite. Ele também ouviu que James ainda está na cidade, por isso a notícia da grande conquista de Liam deve chegar à capital real em breve. Naquela noite Liam vai para a cama, mas quando acorda na manhã seguinte ele percebe que 2 novos feitiços surgem em sua cabeça, então ele corre para fora para poder testar os feitiços e com várias horas de prática ele finalmente consegue usar um deles e invoca um pequeno Radon. E com um pouco mais de prática Liam será capaz de tornar o pequeno Radon útil para o combate, mas por enquanto ele é apenas um animal de estimação fofo. Daí enquanto Liam brinca com o pequeno Radon, a princesa Scarlet aparece atrás dele e reconhece a magia que Liam acabou de usar como magia sagrada, e ela já sabia que Liam era impressionante, mas ela não pensava que ele seria capaz de usar magia sagrada em uma idade tão jovem. De qualquer maneira, não é por isso que Scarlet está aqui hoje, pois ela está aqui para dar a Liam sua recompensa por derrotar o demônio dragão. E ela pessoalmente queria conceder a ele um título maior de nobreza, mas os outros nobres foram realmente contra a ideia de uma criança sem terra ser promovida com tanta frequência, por isso em vez disso ela decide dar a ele a insígnia da Fênix de 3ª classe, e enquanto ela está aqui ela também quer ouvir sobre como Liam conseguiu derrotar o dragão.
já que dependendo dos detalhes ela pode ter que declará-lo como o herói de seu país, mas no entanto a princesa fica completamente horrorizada ao saber que Liam absorveu o demônio dragão, pois ela acha que isso significa que ela estava totalmente errada sobre ele, mas novamente ela ouviu usar magia sagrada, então talvez não dê problemas, mas ela diz a Liam para manter esse detalhe em segredo não importa o que aconteça. Daí no dia seguinte Liam recebe um baú cheio com 3.000 moedas de ouro como dinheiro para silenciá-lo, e ele não entende por que a princesa quer tanto que ele fique quieto, mas ele vai ter que concordar. Mas no entanto James já sabe que ele recebeu esse dinheiro da princesa para silenciá-lo e James ficou desconfiado, por isso convocou uma reunião para perguntar a Liam o que aconteceu. Daí Liam tenta negar que algo especial tenha acontecido, mas para a princesa pagar a ele tanto dinheiro para silenciá-lo deve ter sido um grande segredo, então ele interroga Liam um pouco e eventualmente ele acaba cedendo e revela que pode usar magia sagrada. E ele demonstra um dos feitiços que pode usar e informa James que esse feitiço permite que ele se livre de todos os efeitos de status negativos incluindo petrificação e veneno, e James acredita que isso é incrível, mas seu poder é cobiçado já que a magia sagrada é considerada um ato de Deus. Então ele pergunta a Liam se ele sabe alguma coisa sobre a Guerra dos Três Dragões e Liam não sabe, então ele começa a explicar a história para ele. Pois há muito tempo houve uma batalha entre 3 grandes dragões que durou até que apenas um permaneceu vitorioso, e dizem que a vitória do dragão foi em grande parte devido ao uso de magia sagrada, e depois disso o dragão supostamente se juntou a um humano e sua magia foi usada para fundar esse reino. E quando James diz que eles se juntaram, a primeira coisa que vem à cabeça de Liam é que o dragão e o humano se casaram e tiveram filhos, mas não é esse o caso. Pois James menciona que Liam é um excelente exemplo do que parece se juntar a um dragão, e agora que ele pensa sobre isso Radon entrou em seu corpo, então os dois estão tecnicamente unidos. Daí James diz a Liam que ele está basicamente recriando a lenda da fundação dessa nação, mas por mais incrível que seja há questões mais urgentes para discutir, pois o status nobre da família Hamilton veio da conquista de seu avô selando um demônio dragão. Mas acontece que Radon não era um demônio dragão em primeiro lugar, mas sim o dragão fundador da nação, por isso a família de Liam selou injustamente o fundador dessa nação, e se essa informação vazar, o status da família Hamilton como nobres quase certamente será dissolvido, e Liam não quer isso, pois ele sabe o quão desesperados seu pai e Albrevite estão para manter seu status. Mas há algo que James está ainda mais preocupado, pois há uma chance de Radon estar com raiva por ter sido selado, pois ele pode estar planejando sua vingança contra sua nação, mas no entanto Liam teve uma pequena conversa com Radon em sua cabeça e Radon disse que não tem intenção de retaliar os humanos, pois tudo o que Radon está interessado é em assistir Liam se desenvolver. Daí James diz que essa é uma notícia fantástica e não seria exagero dizer que Liam é o salvador do reino por ser capaz de chamar a atenção de Radon. Então um pouco mais tarde Liam chega à guilda, mas antes que ele pudesse entrar as meninas o arrastam para longe, e Liam não tem ideia do que está acontecendo, então quando eles se distanciam bastante da guilda ele pergunta o que está acontecendo. Então elas explicam que a guilda estava cheia até o fim com pessoas que estavam tentando entrar no grupo deles depois de ouvir que Liam derrotou um dragão demônio. E todos eles imploraram para Asuna e Jude convencê-lo, e as duas escreveram uma lista de todos os candidatos em potencial e honestamente nenhum desses aventureiros é particularmente impressionante. Mas Liam é o líder do grupo, por isso a decisão cabe a ele. Depois disso Liam decide voltar para sua casa para ler a lista, mas assim que ele entra pela porta uma das empregadas diz que tem algo para mostrar a ele, pois esses são todos pedidos de garotas de várias famílias nobres porque elas querem se tornar a esposa de Liam. E Liam meio que esperava que isso acontecesse já que ele é popular agora, mas isso é mais do que ele está preparado para lidar. Até mesmo seu irmão está trazendo uma carta para ele nesse momento, mas felizmente não é ele quem está tentando se casar com Liam, mas sim um dos parentes da família com quem ele se casou. E já que ele está aqui, Bruno pergunta a Liam o que ele fez porque não é normal receber tantas propostas de casamentos de uma vez mesmo que ele tenha derrotado o dragão, e as únicas pessoas para quem Liam contou sobre a coisa da magia sagrada foram a princesa e James, mas como a princesa pagou a ele tanto dinheiro para silenciá-lo, os outros nobres descobriram que deve haver algo importante acontecendo com ele. E isso é um pouco chato, mas Liam não pode negar que ele está realmente aproveitando toda a popularidade que tem agora. Mais tarde naquele dia Liam sai para a floresta com Jude e Asuna porque ele tem algo que gostaria de mostrar a elas. Daí ele abre seu bolso dimensional e ao entrar lá Asuna e Jude encontram uma casa enorme no meio da sala.
Daí Lian explica que ele mandou um carpinteiro construí-la e então ele a moveu para cá usando sua caixa de itens, e isso é impressionante, mas Asuma está preocupada que a casa simplesmente desapareça como o que aconteceu com os pequenos Radons naquela vez, mas Lian explica que ele dominou completamente esse feitiço e que nada aqui dentro desaparecerá mais, é por isso que ele colocou todas essas coisas aqui. Daí ele dá a Asuna e Jude um passeio pela casa, e ambas estão se divertindo, mas Jude menciona o fato de que esse lugar é constantemente brilhante, por isso seria difícil dormir lá. Então Lian tem uma ideia e decide invocar um espírito da sombra para escurecer a área, porém isso funciona um pouco bem demais porque agora o lugar inteiro está escuro como o breu. Então Lian tenta iluminá-lo um pouco com um espírito de fogo como fazendo uma lareira, mas isso ainda parece muito com um cenário de filme de terror, então ele pergunta à sombra se ela pode controlar o nível de escuridão que ela cria. Mas infelizmente a sombra é de baixo nível, por isso ela não tem controle sobre sua escuridão, e embora uma sombra de nível médio pudesse fazer isso, Lian ainda não aprendeu o feitiço para invocar uma. Daí Asuna acha que é uma pena que a sombra de nível baixo não possa se tornar uma de nível médio, mas é quando Lian se lembra que seus contratos familiares elevam as pessoas de nível, então ele forma um contrato com a sombra e ela realmente aumenta o nível da sombra. E ela agradece a Lian por formar um contrato com ela, e como agora ela é de nível médio, ela limita o nível de escuridão na área para fazer parecer noite. Daí ela então diz a Lian que pode chamá-lo a qualquer momento, mas Lian não tem certeza se conseguirá invocar a sombra, já que ele não sabe como usar magia espiritual de nível médio, mas no entanto a sombra menciona que Lian está usando um anel de armazenamento mágico, então ele deve ser capaz de usá-lo para absorver e invocá-lo sempre que quiser. E Lian não tinha pensado nisso, então ele tentou e o anel realmente absorve a sombra de nível médio. Depois ele faz a mesma coisa com todos os outros espíritos e aumenta eles de nível antes de armazená-los em seu anel, por isso Lian agora basicamente tem um grimório de invocação de nível médio próprio. No dia seguinte Lian sai para a floresta a pedido de Radon, e quando ele chega ao local designado, Radon pede que ele invoque um dos pequenos Radons. Então Lian invoca um deles e os pequenos Radons criam uma abertura em uma barreira que revela dezenas de piches que estavam escondidas na floresta, e assim que as piches percebem que Lian é um humano, todas elas começam a voar para longe para que elas não se machuquem, mas Lian tenta acalmá-las explicando que ele não é seu inimigo, e ele diz a elas que Radon é quem disse a ele para vir aqui. E depois de ouvir o nome de Radon, as fadas parecem confiar um pouco mais nele, e asas de piche são itens de ingredientes valiosos e poções, por isso os humanos quase caçaram elas até um ponto de quase extinção, e é por isso que Radon assumiu a responsabilidade de protegê-las criando uma barreira na floresta. Mas no entanto, como ele agora está vivendo dentro de Lian, ele não pode mais manter a barreira, então ele quer que Lian proteja as piches em seu lugar, e para fazer isso Lian primeiro quer formar contratos familiares com todas as piches, então ele pergunta se elas concordam com isso, e as piches confiam em Lian já que ele está trabalhando em nome de Radon. E já que ele vai formar contratos com elas, Radon pede a Lian para dar nomes a elas também, já que nomear coisas dá poder um adicional de magia. Então Lian forma um contrato e decide nomear a primeira piche como reina, mas no entanto, para sua surpresa, uma vez que o contrato é concluído, reina é transformada de uma piche para uma elfa. Daí Radon acha interessante que as piches evoluíram para elfas, mas ele não está tão surpreso com isso, mas no entanto Lian está totalmente confuso e não tem ideia de como isso poderia ter acontecido. Daí Radon explica que ao formar um contrato mágico e nomear a piche ao mesmo tempo, o poder mágico de ambas as ações ressonou e criou uma resposta mais forte do que o normal, e é por isso que a piche evoluiu tanto. Mas por agora Radon diz que seria melhor se Lian nomeasse todas as familiares com quem ele formar contratos. Daí, depois de ver os efeitos do contrato, todas as outras piches estão ansiosas para formar um contrato e pedir a Lian para nomeá-las também. Daí, uma vez que todas as piches foram transformadas em elfas, Reina pede a ele algumas ordens, já que elas são suas familiares. E Lian realmente não tinha pensado muito à frente, já que ele veio aqui a pedido de Radon, mas como as piches são todas elfas, agora ele sugere que elas deveriam começar a construir uma vila para si mesmas, e ele também nomeia Reina como a líder da vila, já que ela foi a primeira piche que ele evoluiu e ela é a única cujo nome ele se lembra agora. Daí, uma vez que isso foi resolvido, as elfas começam a trabalhar plantando sua vila e Lian está completamente exausto, pois ele usou muito poder mágico ao formar todos esses contratos, mas nesse momento ele sente muito poder mágico vindo das profundezas da floresta, então ele vai verificar e encontra essa fruta dourada pendurada na árvore.
E ele pode sentir muita mana saindo dela, por isso ele pergunta à reina sobre isso e ela diz a ele que é uma fruta que as piches fazem, pois elas coletam mana flutuando pelo ar e condensam em um lugar, então é basicamente como é feito o mel. Daí Liam pergunta a ela se ele pode comê-la e reina não tem objeções, então ele corta a fruta e dá uma mordida. E quando ele faz isso, não apenas seu poder mágico é restaurado, mas sua capacidade mágica geral também é aumentada, por isso ele agora pode lançar 19 feitiços sem encantamento. Daí no dia seguinte Liam volta para a vila para verificar como as coisas estão indo e Reina sai para cumprimentá-lo, mas ela tem mais notícias. Pois embora ele tenha dito a elas para construir uma vila para si mesmas, elas realmente não sabem como construir casas, então isso é o melhor que eles podem fazer. E Liam imaginou que algo assim poderia acontecer, por isso ele está preparado para ensiná-las a construir casas para si mesmas, mas no entanto sua lição é interrompida quando eles ouvem uma das elfas gritar por ajuda. Pois bandidos acabaram entrando na floresta e assim que avistaram uma elfa eles decidiram sequestrá-la e vendê-la por dinheiro, e Liam obviamente não vai deixar isso acontecer, então ele exige que os bandidos libertem Suzy imediatamente. Mas bandidos são bandidos, por isso eles não ouvem e em vez disso tentam atacá-lo, mas Liam invoca um clone e usa ele para lançar um ataque simultâneo nos bandidos e nocauteá-los. E embora ele possa ter salvado Suzy, ele agora percebe que essa floresta é muito perigosa para um grupo de elfas viverem, então ele pretende levá-las para outro lugar, e ele quer colocá-las em sua dimensão de bolso por enquanto, mas ele não tem certeza se todas caberão já que o espaço não é tão grande. Mas no entanto, quando ele dá uma olhada lá dentro ele percebe que lá ficou muito maior desde a última vez que ele viu. E provavelmente é por causa daquele mel das piches que ele comeu ontem, e portanto aquilo funcionou muito bem para ele, então ele diz a todas as piches para entrarem para que ele possa levá-las para um lugar seguro. Daí um pouco mais tarde Liam retorna para sua terra e abre sua dimensão de bolso para as elfas saírem e elas ficam chocadas ao perceber que estão em uma área totalmente diferente agora. Daí Liam diz a elas que trouxe elas para sua terra para que elas não tenham que se preocupar mais em serem atacadas, e embora as elfas estão gratas elas ficam ainda mais surpresas que Liam foi capaz de transportar todas elas aqui com um único feitiço, então todas se curvam para pedir a Liam para se tornar seu rei e se ele concordar em governá-las elas concordam em fazer o que ele pedir. E Liam sente a necessidade de protegê-las, por isso ele concorda em se tornar o líder delas, mas ele pede que elas não o chamem de rei porque ele não quer ter que lidar com a política disso. De qualquer maneira, já que ele é o líder delas ele tem que encontrar uma terra para elas viverem. Daí 4 dias se passam e Liam ainda está tentando conseguir um lugar para as elfas viverem, é por isso que ele tem praticado uma nova magia sagrada sem parar. E quando ele finalmente termina ele diz a todas para se alinharem, daí ele então começa a teletransportá-las para cerca de 100 km de onde eles estavam antes para um lugar chamado Terras Seladas, e Radon é quem selou essa terra, mas ele permitiu que eles a usem o tanto quanto eles quiserem. E isso teria sido uma viagem de 4 dias se eles viajassem normalmente, mas com a magia de teletransporte que ele aprendeu com Radon ele pode viajar instantaneamente para qualquer local que ele tenha estado antes. Daí ele diz às elfas que elas podem viver aqui de agora em diante, mas ele ainda vai precisar de alguém para construir casas para elas. Então por enquanto ele está deixando os pequenos Rados encarregados de proteger as elfas até que ele volte, daí ele se teletransporta de volta para casa, e lá ele é visitado pela princesa e ela queria perguntar a ele se Radon já mencionou um lugar chamado Terra Prometida, e Liam nunca ouviu falar da Terra Prometida, mas Radon permitiu que ele usasse um lugar chamado Terras Seladas. Então a princesa pergunta a Liam se ele pode levá-la lá e Liam diz que está bem com isso, mas em troca ele precisa de algo dela também. Pois ele pede que ela traga um dos engenheiros da corte porque é um projeto que ele precisa concluir, mas no entanto ele não pretende levar o engenheiro real, então ele faz um clone de Golak e teletransporta o clone bem como a princesa com ele para as Terras Seladas. Após chegarem a princesa tem certeza de que essa deve ser a Terra Prometida, por isso ela conta a lenda que diz que a salvação da humanidade está na Terra Prometida e que esse anel é enviado para ser a chave, e o anel está na família real há gerações, mas ele começa a reagir a Liam e quando ele o toca um grande pedaço da terra começa a flutuar ao seu comando. Então a princesa se curva para ele e pede a Liam para formar uma nação aqui pelo bem da humanidade, e Liam realmente não quer fazer isso, mas a princesa promete sua lealdade, e todos os seus recursos para ajudar a fazer isso acontecer, por isso ele não tem escolha. Daí sob as instruções do clone de Golak as elfas têm feito progresso constante em sua vila, e enquanto elas estão fazendo isso Liam trabalha para derrotar todos os monstros que vagam por essa terra com sua magia. Daí depois que ele finalmente derrotou uma tartaruga gigante Liam percebe a princesa Scarlet parada atrás dele.
E Scarlett pede desculpas por encará-lo, mas ela estava muito hipnotizada pelo poder mágico excepcional de seu mestre, mas Liam ainda não se sente confortável com todo esse relacionamento de servo e mestre que Scarlett quer, então ele diz a ela que ela não precisa servi-lo, pois afinal seu status de segunda princesa do reino supera muito o de Liam. Mas no entanto Scarlett está fazendo isso porque ela quer, pois sua família tem o sangue de dragão fluindo em suas veias e é por isso que as mulheres de sua família geralmente são casadas para construir laços com outras nações, e é por isso que ela prefere servir ao deus dragão Radon do que permanecer como princesa do reino. Daí depois de ver o quão devotada Scarlett realmente é, Radon gostou dela e diz a ela para caminhar 1 quilômetro para o norte porque há algo lá que ela pode gostar lá, então ela e Liam seguem as instruções de Radon e no meio da floresta eles encontram a entrada para algumas ruínas antigas, daí eles entram e lá eles descobrem esse dragão de metal sentado no meio da sala. Mas enquanto eles se aproximam o dragão acorda e parece que está prestes a atacar, então Liam pergunta a Radon o que está acontecendo, daí Radon explica que essa coisa é um dos guardas que ele criou, então definitivamente vai atacá-los, mas se Liam puder tirar uma das letras antigas em sua testa ela se tornará um animal de estimação obediente. E isso parece fácil o suficiente, então Liam se teletransporta para a testa do dragão e com uma lança sagrada ele consegue perfurar uma das letras desativando o modo de defesa do dragão, mas daí o dragão reage ao sangue de dragão fluindo pelo corpo de Scarlett, e decide ouvi-la, então Scarlett aceita alegremente o guarda-dragão, mas quando Liam diz que quer retornar à superfície Scarlett diz que vai ficar aqui por um tempo, já que ela não quer deixá-lo ferido sozinho até que ele esteja totalmente recuperado do ferimento que o ataque de Liam causou, e Liam ainda não consegue se acostumar com a ideia de ter alguém tão importante como a Scarlett servindo ele, mas Radon sugere que Liam só precisa se tornar alguém igualmente importante, pois dessa forma não seria mais tão estranho, mas é definitivamente mais fácil falar do que fazer. Mas nesse momento Liam percebe uma perturbação vinda da direção da vila que as elfas estão construindo, então ele se teletransporta para ver o que está acontecendo e para seu horror ele encontra a vila em completa ruína. Daí as elfas dizem a ele que isso foi causado por alguns lobisomens que atacaram de repente. Falando em lobisomens, eles aparecem novamente e começam a exigir que os intrusos deixem essa terra sagrada imediatamente. E Liam pode dizer que os lobisomens os confundiram com intrusos, então ele tenta explicar que eles receberam permissão para ficar aqui, mas antes que ele pudesse dizer qualquer coisa o lobisomem parte para atacá-lo, por isso Liam é forçado a se teletransportar para fora do caminho e se defender com um pouco de magia, e o lobisomem ainda parece determinado a expulsar Liam e seus amigos dessa terra sagrada. Mas então Liam puxa um Radon Jr. provando que ele é afiliado a Radon, daí o lobisomem agora percebe seu erro e se desculpa sinceramente por destruir a vila, mas as elfas dizem que está tudo bem já que os lobos estavam apenas cumprindo seu dever, e já que eles também servem a Radon, as meninas sugerem que os lobisomens devem se tornar familiar de Liam. E o líder dos lobisomens acha que é uma boa ideia, por isso eles concordam em se tornar familiares de Liam e Liam não tem razão para recusar, então ele cria um contrato com o líder nomeando ela como Chris. Daí no dia seguinte Liam retorna à vila para ver como as coisas estão indo e com a adição de Chris e todos os outros lobisomens o progresso na vila tem sido muito mais rápido. E assim que Chris vê Liam ela pula para lhe dar um abraço e quando ele pergunta como está indo a construção, Chris aponta naquela direção e diz que eles ainda estão reconstruindo uma das casas que destruíram ontem, e mais uma vez ela sinceramente se desculpa por agir tão precipitadamente ontem, mas Liam diz que está tudo bem desde que os lobisomens possam ajudar a consertar as casas. Embora as coisas definitivamente seriam muito mais rápido se Liam pudesse usar magia para consertar as casas, mas não há magia para isso no anel, mas Radon diz que ele pode simplesmente criar um feitiço de reparo para si mesmo se ele ainda não existe, e Liam não tinha ideia de que era possível para ele simplesmente criar seus feitiços próprios. Então Radon explica que tudo o que ele precisa fazer é imaginar claramente cada passo do processo do que ele está tentando realizar, e uma vez que ele tenha feito isso ele lança o feitiço em um pedaço de madeira e pede a Chris para quebrá-lo para ele. Daí Chris faz o que ele instruiu, mas para sua surpresa logo após quebrá-lo o pedaço de madeira se conserta como novo. Daí Liam explica que esse é o efeito do feitiço que ele acabou de inventar chamado Manter a Memória, que permite que objetos inanimados mantenham seu estado em particular não importa o que aconteça, por isso se ele usar isso nas casas não importa o que aconteça as construções vão continuar de pé.
Por isso, depois de pegar o jeito dessa coisa de criação de feitiços, Liam começa a experimentar todos os tipos de feitiços e acaba criando mísseis mágicos explosivos, e ele pretende continuar inventando mais feitiços, mas de repente ele é chamado porque há uma emergência, pois os humanos invadiram a Terra e estão caçando algumas piches que vivem aqui. E isso é realmente sério. Então Liam corre para investigar e descobre os intrusos. Então ele fica no caminho deles e os avisa para voltarem porque essa é a sua nação, mas os homens pensam que Liam é apenas uma criança estúpida, por isso eles o ignoram e continuam se movendo, mas então Liam dispara um tiro de advertência para deixar claro que ele não está brincando. Mas os homens não aceitam isso, então em vez de apenas se virar e ir embora, eles decidem atacar e deixam Liam sem escolha a não ser derrotar todos e cada um deles. Daí, depois que todos os soldados são derrotados, Liam retorna à vila onde Reynon agradece por proteger as piches, pois essas piches costumavam viver na floresta, mas daí elas foram atacadas pelos soldados que estavam tentando capturá-las, então elas fugiram para cá por segurança. Daí Liam diz para as piches que elas são todas bem-vindas para ficar aqui pelo tempo que quiserem e ele está até disposto a fazer contratos com elas, mas há muitas piches aqui, por isso Liam passa muito tempo nomeando elas e ele está começando a ficar sem nomes. No dia seguinte, Liam convoca uma reunião com as garotas em sua dimensão de bolso e mostra o capacete para perguntar se elas sabem alguma coisa sobre isso. E Scarlet reconhece o brasão no capacete como o do Ducado de Pauta, que, como os reinos Jamil e Quistador, é um reino que faz fronteira com a Terra Prometida, o que só pode significar que os homens que atacaram ontem eram provavelmente batedores de pauta, e se isso serve como alguma indicação, então os batedores de Jamil e Quistador eventualmente começarão a aparecer também. Pois as três nações já foram separadas pelo vale, mas agora que a barreira de ilusão de Radon não está mais no lugar, eles devem estar tentando reivindicar a terra para si mesmos. Então Scarlet acha que a única maneira de impedir permanentemente alguém de assumir a Terra Prometida é Liam formar uma nação aqui, e Liam concorda. Então Scarlet começa a listar as coisas que ele precisará para formar uma nação. E ele vai precisar de pessoas de terra e poder, e Liam claramente já tem terras, mas quanto às pessoas, conforme a popularidade de Liam se espalha, as pessoas naturalmente irão se aglomerar ao seu lado, por isso ele não precisa se preocupar com isso. A única coisa que resta considerar é o poder militar. Pois Liam pode ser forte por si só, mas ele precisa de uma força de defesa que seja forte o suficiente para proteger a terra mesmo quando ele não estiver por perto. Com isso dito, Chris se oferece para proteger a Terra Prometida e jura que matará qualquer um que tente atacá-la. E Liam não gosta de quão violenta foi sua declaração, mas os lobisomens são bem adequados para o combate, então ele decide confiar a segurança a ela no final. Daí Scarlet diz a Liam que tudo o que ele precisa fazer é continuar construindo sua vila enquanto demonstra seu poder expulsando invasores inimigos, que mais cedo ou mais tarde as nações vizinhas perceberão que seria muito mais benéfico formar uma aliança com ele. E todos concordam com esse plano de ação, mas no dia seguinte as coisas progrediram muito mais rápido do que Liam pensava. Pois ele é encontrado por um homem chamado Leonardo e ele se apresenta como um nobre do reino de Jamil enviado aqui pelo rei de Jamil para se encontrar com Liam. Daí explica que o reino de Jamil não quer lutar com ele, por isso ele está aqui na esperança de formar uma aliança com ele. E se Liam concordar, o rei de Jamil está disposto a oferecer a Liam a mão da princesa Scarlet em casamento. E Liam está um pouco desconfiado, já que ele não fez nada para justificar tal oferta ainda, mas pelas ações anteriores de Scarlet, Jamil deve ter percebido que essas terras têm algo a ver com o deus dragão, então é possível que eles estejam tentando ficar do lado dele por causa disso. Mas no entanto ele ainda não tem certeza do que fazer sobre isso, então ele cria um feitiço de telepatia no local. E começa a falar com Scarlet para perguntar se ela acha que é uma boa ideia aceitar essa oferta, e Scarlet diz que ele deve aceitar, pois se os dois se casassem isso lhes daria pelo menos meio ano de tempo para expandir sua nação. Daí Liam segue o conselho dela e diz a Leonardo que ficaria honrado em se casar com a princesa Scarlet. Mas no entanto ele quer adiar o casamento por um ano para que ele possa desenvolver totalmente sua nação para ter algo digno para a família real. Daí Leonardo diz que entende e sai para transmitir a declaração de Liam para o rei. E agora que isso foi resolvido, Liam decide visitar a mansão da princesa Scarlet na capital real. Mas é uma jornada muito longa para chegar lá, então ele pediu para Scarlet escoltar seu clone de volta, e uma vez que o clone chegou ele teletransportou o verdadeiro Liam para cá, e agora que Liam esteve na mansão de Scarlet ele pode voltar quando quiser, e como essa é sua primeira vez na capital real ele gostaria de poder fazer turismo.
Mas como agora ele é o governante de outra nação, Liam precisa manter um perfil discreto enquanto estiver aqui, então Scarlett o convida para entrar para tomar um chá, mas antes que Liam entre ele sente um pouco da energia de Haddon irradiando desse lugar, então ele pergunta a Scarlett se há algo lá dentro que possa ser datado do tempo de Haddon. E na verdade há algo que se encaixa nessa descrição, por isso Scarlett leva Liam para a catedral de sua mansão onde uma estátua de Haddon foi preservada, e essa estátua foi passada pela família materna de Scarlett por gerações, mas Haddon não tinha ideia de que essa coisa ainda estava por aí, pois ele havia se esquecido dela há milênios atrás. Daí ele diz a Liam para ir até ela e lançar um feitiço de limpeza total, e quando Liam faz isso a estátua começa a brilhar antes de ser transferida para o corpo de Scarlett, então Scarlett olha para si mesma e percebe que agora está revestida com uma armadura de aparência forte e por algum motivo ela pode sentir um imenso poder fluindo por seu corpo. Então ela tenta lançar um dos feitiços de Liam e lança uma lança sagrada, e ela consegue completar o feitiço, mas isso a deixa completamente exausta, pois ela teve que esgotar toda a sua mana para fazer isso, mas mesmo assim o fato de ela realmente ter conseguido lançar o feitiço é incrível, pois ela nunca poderia ter feito isso antes. Então Haddon explica que a armadura que Scarlett estava usando foi feita para aumentar a habilidade daqueles que a usam, e adicionalmente concede a eles a habilidade de usar alguns dos feitiços sagrados de Haddon, embora o corpo de Scarlett não pareça ser forte o suficiente para lidar com todas as capacidades da armadura ainda. Afinal de contas, essa é a armadura dourada a mais forte de todos os conjuntos de armadura que Haddon criou, e Scarlett provavelmente poderia lidar com algumas das armaduras de nível inferior, mas todas foram perdidas em batalha, então não há chance de conseguir uma para Scarlett, mas Liam não acha que isso será um problema, pois se Haddon criou a armadura para começar, então tudo o que Liam precisa fazer é recriá-la para que o corpo de Scarlett possa lidar com seu poder, e Haddon acha o entusiasmo de Liam divertido, então ele concorda em ajudá-lo a recriar a armadura e diz a ele que a primeira coisa que ele precisará é de mitril de alto nível. Daí Liam pergunta a Scarlett se ela será capaz de arrumar um bom mitril para a armadura e isso não deve ser um problema para ela, então Liam começa a trabalhar. Daí imediatamente após um pouco de trabalho duro Liam finalmente criou uma armadura que é adequada para Scarlett, então ele dá a ela e a deixa experimentar, mas primeiro ela precisa formar um contrato com ela, então Liam diz a ela para derramar um pouco de seu sangue na estátua, e depois que Scarlett faz isso seu corpo é mais uma vez coberto por uma armadura mágica, só que dessa vez ela é capaz de lançar os feitiços de Haddon sem desmaiar. E Haddon fica impressionado que Liam foi capaz de replicar sua armadura tão facilmente, e já que eles estão no assunto, Haddon conta a ele sobre sua armadura mais poderosa que ele já fez, o Guardião Dragão, pois esse é o conjunto de armadura que ele usou durante a Guerra dos Três Dragões antes, e ele encoraja Liam a tentar porque Haddon acha que ele pode lidar com isso. Então Liam e Scarlett se teletransportam de volta para a vila e Liam derrama uma gota de sangue no Guardião de Haddon antes de formar um contrato com ele, daí o Guardião de Haddon se transforma em armadura e Liam equipa ela permitindo que ele dispare 37 feitiços mágicos de uma vez, mas no entanto um feito dessa magnitude é o limite do que Liam é capaz, por isso ele cai no chão devido à exaustão de mana. Daí Scarlett corre para ver como ele está, mas Liam diz que está bem, e Haddon está incrivelmente impressionado que Liam conseguiu sobreviver porque até agora apenas 3 pessoas conseguiram sair vivas depois de colocar aquela armadura, e Liam é o primeiro que realmente conseguiu lançar um feitiço, então se Liam realmente dominar a armadura ele teria o poder de governar o mundo. Depois Liam usa alguns cristais de mitril para se recuperar de sua exaustão e por mais útil que a armadura do guardião possa ser, ele vai colocar um fim no treinamento com ela por enquanto e colocá-la em sua caixa de itens, daí então ele teletransporta Scarlett de volta para a capital e se teletransporta para a vila para que ele possa verificar as coisas. E pelo que ele pode ver tudo parece estar indo bem, mas de repente Reina aparece com algumas notícias importantes, pois aparentemente um grupo de trolls foi visto vivendo perto da vila e embora isso normalmente não seja um problema, os trolls geralmente são muito legais ou muito violentos e os que estão por perto são do tipo violento. E eles realmente representam uma ameaça para a vila, mas como os emissários dos outros reinos continuarão aparecendo, seria melhor se Liam os convencesse a se juntar à sua vila para que não haja brigas entre os trolls e os humanos, então Liam vai até a localização dos trolls para ver se consegue chegar a um acordo com eles e ao chegar lá ele é confrontado por um grupo de trolls.
Daí o líder dos Trolls pergunta a Liam o que ele está fazendo aqui, então Liam tenta explicar que ele está construindo uma nação aqui e estava esperando recrutar os Trolls para se juntar a ele, mas o Troll não confia em humanos, então ele não quer ter nada a ver com Liam e diz para ele sair daqui. Mas antes que Liam pudesse responder, o Troll começa a tentar esmagá-lo e Liam faz o seu melhor para se esquivar porque ele não quer ter que machucar o Troll. Mas qualquer um desses ataques pode ser letal se Liam for atingido, então ele precisa ser muito cuidadoso, mas infelizmente enquanto ele estava se esquivando, Liam acidentalmente cai em um buraco no chão e fica preso, e agora o Troll tem um tiro certeiro nele, por isso Liam precisa agir rápido ou caso contrário ele estará em sério perigo. E então a arma do Troll acerta ele de frente, mas felizmente Liam foi capaz de equipar a armadura do guardião e isso permitiu que ele sobrevivesse sem sofrer nenhum dano, embora usá-la ainda drene 1 tonelada de sua mana. Daí o Troll fica surpreso que o humano conseguiu sobreviver a um de seus ataques, mas isso não importa para ele, já que ele pode simplesmente bater em Liam com mais força da próxima vez. Mas no entanto, antes que ele faça isso, Liam aponta para os Trolls e pessoas atrás dele, pois com sua fúria cega ele causou bastante dano a ele sem perceber, e se Liam não tivesse dado aquele último golpe de frente ele poderia ter machucado seriamente seus amigos com sua arma pesada. E o Troll percebe que pode ter agido um pouco precipitadamente, então ele se acalma e diz que vai ouvir o que Liam tem a dizer. Daí Liam agradece ao líder Troll por cooperar e uma vez que todos os Trolls estão reunidos, ele explica que está construindo uma vila perto daqui e embora agora seja composta principalmente por elfos e lobisomens, há uma chance de que muitos humanos venham aqui no futuro, e no pior cenário um conflito pode surgir entre os Trolls e os humanos, fazendo com que os humanos caçem os Trolls. E Liam gostaria de evitar isso, então ele quer que os Trolls se juntem à sua vila. Daí o líder Troll entende o que Liam está dizendo, mas ele quer ver a vila de Liam pessoalmente antes de tomar qualquer decisão, e Liam está bem com isso, então ele teletransporta todos os Trolls para a vila e os Trolls ficam todos surpresos com o que eles veem. Mas então o líder Troll é visto por Chris e os dois se conhecem, e ao vê-lo ela ataca o Troll e chuta ele para o chão, e Liam fica confuso com o que aconteceu e pede uma explicação a Chris, então ela diz a ele que ela e o Troll se conhecem há muito tempo, mas resumindo, Chris e o Troll se acham muito irritantes, por isso literalmente toda vez que se encontram eles acabam brigando até hoje. E Chris já venceu ele em 307 batalhas e o Troll venceu ela 370 vezes, mas falando nisso ela ficou realmente decepcionada com a última batalha, pois o Troll mal lutou, então ela pergunta se ele ficou mais fraco ou algo assim, mas Liam lembra a Chris que ela evoluiu de um lobisomem, então o Troll não ficou mais fraco, ela apenas ficou mais forte. Daí o Troll fica chateado porque Chris agora é forte demais para ele lutar, mas Chris diz a ele que seu aumento de poder veio da formação de um contrato com Liam, então ela sugere que o Troll faça o mesmo para que eles possam estar em pé de igualdade novamente, e o Troll concorda, então Liam forma um contrato com ele e o nomeia como Guy. E esse contrato faz Guy evoluir de 1 Troll para 1 Gigas, e embora ele pode ter encolhido, Liam pode dizer que seu poder aumentou dramaticamente. Daí agora que Guy está mais forte, Chris diz que ela quer refazer a batalha deles, por isso ela ataca Guy e dessa vez ele é capaz de bloquear os ataques. E para eles isso pode parecer uma briga normal, mas com sua força atual até mesmo um único soco ou chute poderia facilmente matar uma pessoa. Por isso todos os outros Trolls ficam assustados, mas Liam diz a eles que ele pode dar nomes a eles também se eles quiserem, então os Trolls graciosamente aceitam e Liam agora tem que inventar mais 50 nomes no local. Daí uma vez que todos os Trolls fazem um contrato com Liam, ele pede que eles façam um pequeno favor para ele, então eles voltam para as rochas e começam a coletar pedras enormes para ele. Daí Guy e os outros Trolls começam a trabalhar para ele. Chris tenta ajudar também, mas ela não é nem de longe tão forte quanto Guy. Então ele diz a ela para deixar o manual para ele e ela se recusa a desistir, mas eventualmente suas pernas desistem, então Guy levanta a pedra de suas costas e pergunta a Chris se ela está bem. E Chris está bem, mas seu orgulho não está, então ela sai correndo envergonhada. E depois que todas as pedras foram coletadas, Liam agradece a Guy e aos outros por ajudá-lo, mas Guy não entende para que ele planeja usar todas essas pedras. Daí Liam explica que antes, quando ele conheceu os Trolls, ele notou muitos minérios lá, por isso ele quer tentar derreter as pedras para extrair os metais. Então ele invoca Gnomo e o Salamandra para criar uma fornalha e explodir as pedras até que ele acabe com 1 tonelada de ferro, um pouco de cobre, um pouco de ouro e um pouquinho de mitril, mas Liam fica realmente desapontado, pois ele esperava conseguir mais mitril dos minérios, já que mitril é o ingrediente principal usado para fazer conjuntos de armaduras.
Então Liam pergunta a Radon se é realmente necessário usar Mithril para a armadura, e Radon diz que Mithril é vital pois nenhum outro metal é forte o suficiente para lidar com o estresse que a armadura passará, mas no entanto embora Liam ainda não tenha Mithril suficiente ele tem 1 tonelada de ferro por isso ele decide apenas tentar a sorte com o ferro e ver como fica. Daí ele derrete o ferro e faz seu gnomo fazer o molde para a armadura para que ele possa despejar o metal, e uma vez feito isso ele começa a infundi-la com a mana de Radon ao mesmo tempo em que dá um nome para essa armadura, e ele decidiu nomear a armadura de batalha como Apolo em homenagem ao Sol. Daí depois de retirar do molde vemos que a armadura de batalha Apolo foi feita no formato do Sol, e Liam imaginou que nomeá-la seria mais eficaz se a forma da armadura e seu nome combinassem e isso parece ter funcionado porque a criação da armadura de batalha foi bem sucedida, mas no entanto Liam se depara com um problema isolado naquela noite. Pois embora ele tenha feito com sucesso a armadura de batalha de ferro ele ainda precisa inventar nomes individuais para os conjuntos de armadura, para que elas funcionem e ele está sem ideias para bons nomes, mas depois de quebrar a cabeça a noite toda Liam conseguiu fazer 15 conjuntos de armaduras então ele decidiu distribuí-las igualmente entre as elfas os lobisomens e trolls. E todos se reúnem do lado de fora para testar suas novas armaduras com batalhas simuladas, e tanto Guy quanto Chris parecem estarem se divertindo pois eles estão mais fortes do que nunca, mas nesse momento um grupo de bandidos encontra o caminho para a floresta e assim que avistam as elfas eles imediatamente planejam sequestrá-las e vendê-las por dinheiro. Mas no entanto eles devem estar sem algumas células cerebrais porque eles acham que é uma boa ideia ameaçar as elfas aqui, embora haja um grupo de trolls e de lobisomens bem ao lado delas, daí o líder dos bandidos declara que levará as elfas com ele contanto que cooperem ele não terá que machucá-las. E Liam acha que deveria fazer algo mais antes que ele possa agir Reina diz a ele para deixá-las lidar com isso sozinhos, daí ela então chama uma das elfas mais fracas Mina e diz a ela para bater nos bandidos, e normalmente Mina não seria capaz de machucar uma mosca mas com a armadura que Liam deu a ela agora ela é capaz de nocautear instantaneamente todos os bandidos. E Liam fica surpreso com a quantidade de força que a armadura concedeu a Mina, por isso se ele puder fazer o suficiente para todas as elfas elas serão capazes de se defender de quaisquer ameaças futuras, mas isso significa que ele terá que inventar ainda mais nomes para as armaduras. Daí enquanto Liam está agonizando sobre isso um bandido consegue se esgueirar por trás dele, e ele tenta usar Liam como refém exigindo que todos o ouçam se não quiserem que Liam morra, mas no entanto ninguém reage porque eles sabem que o bandido não pode machucar Liam e um segundo depois Liam o acerta com um tremendo soco direto no queixo. Daí o resto dos bandidos finalmente percebem que não são páreos para Liam depois de ver seu chefe levar um soco assim então eles se viram e fogem da floresta, e naquela noite Liam entra em sua dimensão de bolso porque há algo que ele precisa fazer aqui, daí ele invoca um bando de espíritos da água e diz a elas que coletou muita água do mar. E que gostaria que elas separassem o sal da água para que as pessoas da vila possam usar, e os espíritos da água concordam em ajudar então Liam começa a despejar a água salgada e elas começam a purificá-la, mas no entanto uma dos espíritos da água se aproxima de Liam porque ela tem algo a dizer. E Liam não reconhece ela a princípio mas ela explica que ela foi o primeiro espírito da água com quem Liam formou um contrato, e ela quer expressar sua gratidão porque ela foi capaz de fazer muito mais desde que ela evoluiu graças a ele, e ela estava até aprendendo a possuir objetos físicos agora. Embora o rei dos espíritos não goste quando os espíritos interferem muito no mundo físico, daí Liam fica intrigado depois de ouvir que há um rei dos espíritos mas ele está ainda mais interessado no fato de que o espírito da água pode possuir objetos, pois começando do nível médio um espírito pode possuir objetos e o equipamento possuído por espíritos é conhecido por ser particularmente poderoso. Então Liam tem uma boa ideia e ele pergunta ao espírito da água se ela estaria disposta a ajudá-lo com um pequeno experimento e ela diz que está mais do que feliz em ajudar, mas primeiro Liam nomeou o espírito da água como Zero para dar mais força, e depois de criar mais uma armadura de batalha na forma do espírito da água ele mandou Zero possuir a armadura. Então ele criou com sucesso uma armadura de batalha possuída por isso ele faz a mesma coisa com o fogo e outros espíritos, e dá todos os 3 conjuntos de armaduras para a Reina Chris e Guy, e isso aumenta drasticamente o poder deles mais uma vez e eles estão todos ansiosos para usar sua força para servir Liam. Mas embora Liam esteja apenas fazendo isso para ter certeza de que pode proteger sua nação, ele já acumulou poder militar suficiente para dominar todas as nações vizinhas se ele quiser, e ele não tem planos de desacelerar tão cedo porque a busca pela magia é tudo o que importa para Liam. Comenta Mina, se você quer a próxima parte desse vídeo, esses foram os episódios 1 ao 6, o anime ainda está sendo lançado,
e te encontro no próximo vídeo.